Fala, seus cachorros, beleza? Negócio é o seguinte, cadê o Pepe? O Pepe não está aqui por um probleminha que teve. A gente gravou esse vídeo antes, mas ele teve um problema no som e só esse vídeo ficou sem som nenhum. E aí, para não perder tempo dele vir de novo, gravar de novo, eu resolvi gravar esse vídeo sozinho de novo, que o primeiro que eu fiz sozinho. E tô gravando de novo os melhores, né? Porque eu vou citar vários. Os melhores jogadores da história de cada estado. O cara que nasceu no estado, tá? Então eu vou pedir pra você, por favor, deixa o seu like no começo do vídeo agora. Eu garanto que você vai curtir, cara. Se você não curtir, você tira depois. Mas eu sei que você vai curtir esse vídeo. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, porque 70% das pessoas que estão assistindo o canal não se inscreveram no canal. Por favor, se inscreva no canal e dê esse voto de confiança pra gente, beleza? E vamos começar pelo estado do Acre, meu amigo. E no Acre, o melhor jogador da história do estado é o Arthur Oliveira, um atacante que jogou no Remo, fez muito sucesso, nunca perdeu um clássico Repá. Aí ele foi jogar no Porto e fez muito sucesso no Porto também, é considerado o ídolo da torcida. Hoje em dia a gente tem o Everton para representar o estado, foi medalha de ouro com a seleção brasileira e ótimo goleiro. Em Rondônia a gente tem o Elcinho, um meio campista, um jogador polivalente, joga várias posições, jogou no Vasco, jogou no América Mineiro, jogou no Figueirense e aí ele foi pro Japão jogar no Kawasaki Frontale. É um meio campista principalmente, mas como eu disse ele joga em várias posições. Em Roraima a gente tem Thiago Maia, ex-jogador do Santos, campeão também na Olimpíada de 2016 pela seleção e atualmente joga no Lille da França. No Amapá a gente tem um caso bem legal, cara, são dois irmãos. Um deles é o Aldo, que pra mim é o maior de todos os tempos do estado do Amapá, lateral direito, tricampeão brasileiro pelo Fluminense nos anos 80, muito bom jogador, cara bom mesmo, ganhou vários cariocas também pelo Fluminense quando o estadual tinha um peso maior. E também tem o Bira, o irmão dele, o mais velho, e centroavante do Internacional no título de 79 do Internacional. No Amazonas a gente tem o Lima, um volante que jogou na Roma, campeão italiano pela Roma, fez muito sucesso no futebol italiano principalmente, e na Roma ele é até considerado ídolo, cara. Aí ele foi pro Bolonha depois, mas já tava bem mais velho até encerrar a carreira e era um ótimo jogador. No Pará a gente tem como o maior de todos os tempos o Quarentinha, atacante do Botafogo, o maior artilheiro da história do Botafogo. Jogou na seleção também, porém ele acabou não disputando Copa, é um injustiçado da seleção brasileira aí. E ele tem 17 jogos e 17 gols pela seleção brasileira, então era um cara que fazia muito gol. E tem uma curiosidade, ele não comemorava os gols, né? Porque ele falava que era só a obrigação dele. Assim como o Balotelli fala hoje em dia, né? Aí como outros caras do Pará, a gente tem o Sócrates, ídolo do Corinthians, da seleção também, cracaço de bola. O Giovani, que jogou no Santos, é um dos ídolos da história do Santos também, da seleção. E muito ídolo do Olympiacos, ídolo no Barcelona também. Ótimo jogador e o meu jogador preferido por ser santista e etc. E também tem o Paulo Henrique Ganso, que atualmente é o maior expoente do estado do Pará. No Tocantins a gente tem o Rony, que jogou no Fluminense, fez muito sucesso. Chegou a jogar no Santos também, mas já estava mais velho. Fez muito sucesso no Fluminense. Pelo Fluminense ele chegou até a jogar pela seleção brasileira. Aí a gente tem o Lúcio Bala, que também é um atacante habilidoso, jogou no Santos e no Flamengo, bom jogador. E atualmente a gente tem o Marlone, que tá no Sport, fazendo muito sucesso. A segunda passagem dele pelo Sport, a primeira fez bastante sucesso. E na segunda agora tá fazendo sucesso de novo. Aí a gente vai para o Piauí, meu amigo. E no Piauí, o maior jogador da história do estado é o Leonardo, atacante que jogou no Nordeste, jogou no Sport pra caramba, ídolo do Sport. Um dos ídolos máximos do Sport, jogou muito no Vasco também. E infelizmente acabou morrendo uns anos atrás aí. E ainda no Piauí a gente tem o Zé Maria, lateral direito, que jogou na seleção também. Jogou na Portuguesa, ídolo da Portuguesa, jogou no Parma, jogou na Inter de Milão, um ótimo jogador, que infelizmente não jogou a Copa de 98. E além dele a gente tem o Cima, um atacante que jogou no futebol nordestino, só jogou no futebol nordestino e tem mais de 500 gols na carreira. Então eu tinha que dar essa menção honrosa aqui. No Ceará, o maior jogador da história do estado é o Jardel, o atacante que jogou no Grêmio, foi ídolo do Grêmio, daquela Libertadores de 95. Aí foi pro Porto, onde ele foi chuteira de ouro várias vezes. Se não me engano, 3 vezes ele foi chuteira de ouro, o maior artilheiro da Europa. Então, cara, é um atacante muito, muito bom. E além dele, a gente tem como menção honrosa aqui o Clodoaldo Matador, que foi ídolo no Fortaleza principalmente, chegou a jogar no Ceará, mas foi ídolo no Fortaleza, teve várias passagens pelo Fortaleza, tem mais de 150 gols com a camisa do Fortaleza, é um dos maiores artilheiros do clube. Além dele, a gente tem o Yarley, ídolo do Internacional, jogou no Boca Juniors, ídolo do Paysandu também, que ganhou do Boca Juniors em La Bombonera, por isso foi contratado pelo Boca.
Ótimo jogador, jogou no Corinthians, jogou no Goiás, jogou em vários times, habilidoso pra caramba. E uma curiosidade, ele começou a carreira dele no Real Madrid. E também tem o Ronaldo Angelim, zagueiro, fez muito sucesso, ídolo do Flamengo e do Fortaleza também. Aí vamos para o Maranhão, e no Maranhão o maior jogador da história é o Canhoteiro, ponta esquerda, jogou no São Paulo, muito ídolo do São Paulo. Era o titular da seleção brasileira para a Copa de 58, mas ele acabou ficando de fora e o Zagallo assumiu a posição e foi campeão do mundo. Mas o cara titular era o Canhoteiro, e o Canhoteiro é um cara que eu ouvi muito falar, principalmente pelo meu avô, que apesar de ser santista era fanzaço do Canhoteiro. Mas no Maranhão também tem outros ótimos jogadores que saíram de lá, tipo o França, atacante, que também fez muito sucesso no São Paulo, no Bayer Leverkusen sucesso, e teve pouca chance na seleção, cara. E depois ele acabou encerrando a carreira dele no Japão, onde ele jogou uns bons anos no Caxiwa Reysol. Além dele, a gente tem o Kleber Pereira, aquele atacante que jogou no Atlético Paranaense pra caramba, artilheiro pelo Santos, jogou muito tempo no México também, é ídolo lá. Além deles, a gente tem o goleiro Klemer, que foi ídolo do Inter, campeão do mundo também, ótimo goleiro. E também o Jackson, um meio-campista que jogou no Sport, onde fez muito sucesso. Chegou aí pela seleção brasileira jogando pelo Sport e também jogou no Palmeiras. No Rio Grande do Norte, a gente vai de Marinho Chagas, lateral esquerdo da seleção. O melhor jogador da seleção na Copa de 74. Eleito pela FIFA o melhor lateral da Copa de 74. Também ídolo do Botafogo, jogava muito, cara. Era conhecido como Diabo Loiro. Era um lateral esquerdo que chutava com a direita. O Brasil sempre teve esses caras, né? Esse lateral esquerdo que chutava com o pé direito. Além deles, a gente tem o Márcio Mossoró, que ainda joga. Ele fez muito sucesso, principalmente no futebol português, defendendo o Braga. O Souza, que foi o meia que jogou no Corinthians, no São Paulo, mas é ídolo mesmo, é do América de Natal. E também temos hoje em dia o Rodriguinho, que acabou de sair do Corinthians pro Pirâmides do Egito. E atualmente é o melhor jogador do Rio Grande do Norte. Na Paraíba, o maior jogador nascido lá é o Júnior, lateral esquerdo, que fez, todo mundo sabe quem é, fez sucesso no Flamengo pra caramba, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Na seleção brasileira também, lateral esquerdo, outro destro, jogava muito, craque de bola, nem tenho muito o que falar dele aqui, porque em vários vídeos a gente já falou do Júnior. Além dele, a gente tem o Marcelinho Paraíba, que eu fiquei na dúvida entre os dois aí. O Marcelinho foi ídolo em vários clubes, e na Alemanha ele é ídolo máximo do Hertha Berlim também, e também é ídolo do Wolfsburg. Além da gente tem o Ailton Queixada, aquele atacante que jogou no Guarani pra caramba, no Guarani, foi muito famoso no Guarani. E também na Alemanha foi campeão, acho que da Bundesliga, pelo Werder Bremen e artilheiro do campeonato também. E atualmente a gente tem dois grandes nomes de jogadores que saíram do Paraíba. O Hulk, que eu não sou tão fã, mas é um ótimo jogador pra clube. E o Roberto Firmino, que atualmente é o maior craque do futebol paraibano. E quem sabe, tomara que seja o maior craque da história do futebol paraibano, conquistando o Hexa. Em Pernambuco, o maior da história, nascido em Pernambuco, é o Rivaldo, que a gente sempre fala que é o jogador mais desvalorizado da história do futebol brasileiro, porque ele é muito craque. E geralmente as pessoas não lembram dele, porque ele é um cara mais introvertido e tal, mas era um gênio do futebol, cara. Além da gente ter o Juninho Pernambucano, que, cara, é ídolo no Sport, é ídolo no Vasco, é ídolo no Lyon, os times onde ele passou ele foi ídolo, e um dos maiores, se não o maior, cobrador de faltas da história do futebol. Além deles, a gente tem o Ricardo Rocha, zagueiraço, o rei da bigoda, sou fãzaço do Ricardo Rocha. E também tem Ademir de Menezes, um atacante, jogou a Copa de 50 pelo Brasil, foi artilheiro da Copa de 50, porém o Brasil perdeu a final pro Uruguai lá, como todo mundo sabe, e é ídolo máximo do Vasco, onde ele ganhou o Sul-Americano de 48. Em Alagoas, o maior jogador da história é o Zagallo. Bom, todo mundo sabe, o Zagallo é o único brasileiro tetracampeão do mundo presente como jogador na comissão técnica. E também, além do Zagallo, a gente tem o Dida, que era um meio-campista do Flamengo, que também jogou a Copa de 58 pela seleção brasileira. Além deles, a gente tem o Aloysio Chulapa, o Chula, rei do Danone. E também, atualmente, o Pepe, zagueiro de Portugal, saiu de Alagoas para Portugal e o resto é história. Em Sergipe, o maior jogador da história é o Clodoaldo, volante, que jogou no Santos quase a vida inteira, jogou um pouquinho em outro time no final de carreira. E na seleção brasileira é tricampeão da Copa de 70, ele tinha só 20 anos, cara, e era o camisa 5, fez aquela jogadaça na final contra a Itália. E atualmente a gente tem o Diego Costa, que é saído do Sergipe, não quis jogar pela seleção por culpa do Luiz Felipe Scolari, novo técnico do Palmeiras, e defende a Espanha. E na Bahia tem muito, cara, eu fiquei na dúvida mesmo, tá? Eu coloquei o Bebeto como o maior jogador da história do futebol baiano, que saiu da Bahia, mas fiquei na dúvida entre ele e o Daniel Alves, cara, que é o jogador que mais tem títulos na história do futebol. E aí eu fiquei na dúvida e tal, eu acabei deixando o Bebeto porque o coração falou mais alto, mas se for o Daniel Alves não tem nenhum demérito não, tá? Além deles, a gente tem vários jogadores que saíram da Bahia, cara. O Luiz Pereira, zagueiro, que fez muito sucesso no Palmeiras e no Atlético de Madrid e na seleção também. E aí a gente tem o Bobô também, que foi um cracaço da história do Bahia, né? Foi campeão pelo Bahia, jogou no São Paulo também, jogou no Fluminense.
era um ótimo jogador, e tem a leva aí do Vitória com o Dida, o Vampeta, o Edilson, vários jogadores saíram do Vitória para fazer sucesso. E saindo do Nordeste, nós vamos para o Centro-Oeste, começando pelo Mato Grosso do Sul, e o maior craque nascido no Mato Grosso do Sul é o Miller, né? Atacante do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, no Corinthians já tava bem velhinho, do Cruzeiro, cracaço de bola, um jogador genial. Podia ter sido o melhor do mundo em 93, não seria nenhum absurdo que ganhou o Baggio. O Miller fez o gol, foi o melhor jogador da final do Mundial de 93, São Paulo e Milan. Jogava muito, o Miller era sensacional, a gente zoou ele hoje em dia aí por causa dos comentários dele, mas como jogador era incrível. E atualmente o maior jogador nascido no Mato Grosso do Sul é o Lucas Leiva, que tá jogando na Lazio e jogou muitos anos no Liverpool. Chegou a ser bola de ouro pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, cara. Então, ótimo jogador. No Mato Grosso, o maior da história é o Fábio, goleiro do Cruzeiro, o injustiçado, um dos goleiros mais injustiçados da história do futebol brasileiro. Ótimo goleiro incrível, cara. Tá até hoje em grande fase, tá perto dos 40 anos e catando muito ainda. Além dele, a gente tem o Beto, aquele jogador que todo mundo chama de Beto Cachaça, ídolo do Flamengo, ídolo do Botafogo, jogou no Vasco também. E também, além deles, a gente tem o Everton, que atualmente está no São Paulo, mas é considerado um dos ídolos do Flamengo também. Ótimo jogador. Em Goiás, a gente vai de Túlio Maravilha. Cara, ele fala que tem 1000 gols, eu não acredito, mas ele tem gol pra caramba. E era um atacante incrível. Pra você ver, um jogador desse em qualquer país do mundo, ele seria o principal jogador da seleção dele. Além do Túlio, a gente tem o Fernandão, também um cracaço, cara, um jogador fantástico, ídolo do Inter e do Goiás, no Inter campeão do mundo, infelizmente acabou morrendo muito jovem, com 36 anos só. Além dos dois, a gente tem o Paulo Nunes, atacante, que ídolo no Palmeiras e no Grêmio, ganhou Libertadores com os dois, ótimo jogador também. Também outro cara que teve pouca chance na seleção, exatamente por causa do Safra, o mesmo motivo dos dois que eu acabei de falar. E também tem o Baltazar, artilheiro de Deus, o cara que é pastor, começou no Atlético Goianiense, foi para o Atlético de Madrid e onde é considerado ídolo. No Distrito Federal, a gente tem KK, o Kaká, o maior jogador da história do Distrito Federal. Cara, o Kaká é o concurso aqui, né? Melhor do mundo, tal, cracaço de bola. Pô, eu acho que ele teve pouca sorte no Real Madrid devido a tantas contusões, cara. Mas, pô, sou fãzaço do Kaká. Além dele, a gente tem o Lúcio, zagueirão, que agora tá jogando no Gama, ótimo zagueiro também, cara. O Lúcio foi um jogador fantástico, né? Agora ele tá bem mais velho, tal, tá perto dos 40 anos também, tá jogando aí no futebol do Distrito Federal, mas era fantástico, cara. Foi considerado o melhor zagueiro do mundo no tempo aí, na época da Inter de Milão. Mas onde ele passou, ele foi ídolo, cara. Tirando o Palmeiras e o São Paulo, né? Aí a gente também tem o Amoroso, atacante, meio campista também, principalmente atacante. O cara que teve pouco espaço na seleção também. E o Amoroso conseguiu ser artilheiro do campeonato italiano jogando pela Udinese e artilheiro da Bundesliga jogando pelo Borussia Dortmund. E atualmente a gente tem o Felipe Anderson, que acabou de ir pro West Ham, jogador mais caro da história do West Ham. Aí vamos para a região sul, e na região sul a gente começa aqui com o Paraná. E no Paraná, o maior jogador nascido lá é o Rogério Ceni, que o pessoal fica falando, ó, mas ele começou no Mato Grosso. Começar num estado não quer dizer que ele nasceu lá, tá? O Davi Luiz é paulista e começou no Vitória da Bahia, né? Aí eu fiquei muito perto, assim, de colocar o Alex, mas pela carreira do Rogério Ceni, eu acho que ele é o maior. Aí, seguido muito de perto pelo Alex também, que eu sou fãzaço. Acho que quando eu era moleque, eu era muito fã do Alex. O Santos tava numa fase difícil, assim, né? Porque o Giovani tinha ido embora e não ganhava muita coisa, até surgiu Diego e Robinho. E aí, lá surgiu no Palmeiras, tinha um tal de Alex, que eu era fãzaço, assisti o Palmeiras por causa do Alex. E atualmente a gente tem dois grandes jogadores que são paranaenses. O Miranda, que acabou de jogar a Copa pela Seleção Brasileira, jogou uma ótima partida pela Bélgica, pena que o Brasil perdeu. E o Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique. E aí vamos para Santa Catarina, e o maior de todos os tempos nascido em Santa Catarina é o rei do tênis, o Falcão, né? Cracaço de bola, sou muito fã do futebol do Falcão, apesar de não ter visto ele jogar, mas nos vídeos que eu vejo eu achei ele fantástico, cara, um meio campista completo. Esse box to box que a gente fica falando aí, o Falcão era um desses caras. Multicampeão pelo Inter, campeão pela Roma também, chegou na final da Champions pela Roma, acabou perdendo. E atualmente a gente tem o Felipe Luiz, né? Que a gente acha que podia ter sido titular na Copa do Mundo aí pelo futebol que ele apresentou. Já no Rio Grande do Sul, a gente vai com o maior da história, o Ronaldinho Gaúcho. Mas é aquela coisa, eu fiquei também sentido de deixar, assim como o Rogério Ceni, eu fiquei sentido de deixar o Tafarel como segundo lugar, mas, bom, se você acha o Tafarel maior, beleza também. O Ronaldinho é o maior concurso da gente falar, o Tafarel também, incrível, um dos maiores goleiros da história do Brasil. Aí a gente também tem o Dunga, que todo mundo fala dele como técnico, mas como jogador ele era incrível, cara, um volante muito bom. O Dunga era um volante que sabia dar carrinho, cara, ele dava muito carrinho e tinha pouquíssimos cartões. Ótimo jogador, lançamento, incrível também. E também tem o Renato, que tá sendo um ótimo técnico pro Grêmio também, mas foi um jogador incrível também.
A única passagem dele ruim foi jogando na Roma, onde ele jogou muito mal e muito pouco, mas no futebol brasileiro ele foi incrível, cara. Nos times onde ele passou, ídolo. Aí vamos para o Sudeste, e no Sudeste a gente começar com o Espírito Santo, onde o escolhido acabou sendo o Maxwell, lateral esquerdo, né? Jogou a Copa de 2014, era reserva do Marcelo, mas depois do Daniel Alves, ele é o jogador que mais tem títulos na história do futebol, cara. O Daniel Alves acabou de passar ele, ganhando o Campeonato Francês e a Copa da França. Não dá pra deixar um cara desse atrás do Sávio, que seria o primeiro, que foi o primeiro da outra vez. O que se esperava do Sávio é que ele fosse um jogador maior do que ele foi. Ele foi um ótimo jogador que passou pelo Flamengo e no Real Madrid teve muito destaque também, mas ele nunca foi o craque, um cara incontestável. Além deles tem o Giovani, o pequeno príncipe do Vasco, campeão brasileiro pelo Vasco, ótimo jogador, o Vascaíno tem um carinho enorme por ele, assim como tem pelo Carlos Germano, outro jogador nascido do Espírito Santo, um ótimo goleiro, grande passagem pelo Vasco, campeão da Libertadores do ano do centenário do Vasco, cara. E atualmente a gente tem o Richarlison, atacante que estava no Watford, acabou de ir pro Everton e todo mundo torce para que ele vá para a seleção porque ele é ótimo jogador. Aí vamos para Minas Gerais, e em Minas Gerais o maior da história nascido em Minas é o Pelé. Pelé é um jogador incrível, apesar de ter crescido em Bauru, o Pelé nasceu em Minas Gerais, em Três Corações. Além do Pelé, cara, tem muitos outros craques que nasceram em Minas Gerais, né? Como, por exemplo, o Tostão, ídolo do Cruzeiro, da seleção e encerrou a carreira precocemente. E no Cruzeiro tem outros grandes craques que nasceram em Minas, assim como o Dirceu Lopes, que era um cracaço, que infelizmente não disputou nenhuma Copa, mas além deles tem o Piazza, que era um volante incrível, foi campeão em 70 jogando de zagueiro. Você vê a polivalência do Piazza, era um jogador sensacional. Já no Atlético Mineiro tem outros caras que nasceram em Minas, assim, por exemplo, o Toninho Cerezo, cara, um volante incrível, jogador zaço, o Toninho Cerezo. Jogou até bem mais velho, jogou perto dos 40 anos, jogando muito, cara. O Cerezo era incrível, jogando no Atlético, na Itália, na Sampdoria, na Roma, no São Paulo. Ele foi campeão do mundo, da Libertadores do mundo pelo São Paulo, aos 38 anos. Não é pouca coisa, né? Jogando de meia, cara. Era genial, o Cerezo era incrível. E também tem o Reinaldo, né? Éder Aleixo e o Reinaldo, que eu acho sensacional, o Reinaldo, que as contusões acabaram um pouco com ele, cara, mas é um dos ídolos máximos, se não o maior ídolo da história do Atlético Mineiro. Aí vamos para São Paulo, e em São Paulo, o maior da história, eu acabei colocando o Cafu. Apesar de ter muita gente que fala, pô, ele não sabia cruzar, cara, o Cafu era incrível, era um jogador incrível. Quem acompanhou a carreira do Cafu, como graças a Deus eu consegui acompanhar de novinho, mas eu consegui acompanhar dele no São Paulo, dele no Palmeiras, dele na Roma, dele no Milan. Foi um jogador sensacional, o Cafu era sensacional. No São Paulo teve uma fase tão esplendorosa no São Paulo que ele chegou a jogar de ponta direita, de tão bom que ele era, cara. No segundo lugar eu coloquei o Roberto Carlos, que, pô, Roberto Carlos, assim como o Cafu, era um jogador incrível. Quase foi o melhor do mundo, perdeu pro Ronaldo em 97, né? Mas também multicampeão pelo Real Madrid, pela seleção, assim como o Cafu. Mas eu acabei deixando o Cafu em primeiro. Em terceiro lugar, eu deixei o Rivelino, que era o primeiro da outra vez. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que eu errei, né? E a gente tem que corrigir os nossos erros. Um jogador sensacional, ídolo do Corinthians e do Fluminense e da seleção também. Não dá pra deixar de fora, assim como o Zito, que foi multicampeão pela seleção também, além de multicampeão pelo Santos, e podia estar entre os primeiros aqui também o Zito. Eu acho a representatividade que o Zito tem incrível, porque eu acho que no Santos principalmente, o Santos não tem um capitão, o Santos tem um Zito, né, que assim que ele morreu, o Santos fez essa homenagem pra ele, né, o Santos tem um Z na faixa de capitão em homenagem a esse craque. Além deles, hoje em dia, eu coloquei como maior do estado o Neymar, né, você pode não concordar comigo, né, mas o Neymar é um craque. Aí tem muitos problemas que a gente já falou aqui em vídeos, inclusive tem aqui no card, você pode assistir, né, como salvar a carreira de Neymar. Mas o Neymar é um craque, cara. Um cara que tem 400 gols na carreira, jogou por onde jogou, e os títulos que ele tem não dá pra deixar de fora. E o Neymar ainda tem 26 anos, então ele pode ir muito mais longe. Você que não tem paciência, o Rivaldo tinha 30 anos quando foi campeão no Penta, né? E o Rivaldo é o Rivaldo, então calma. E aí vamos para o estado que mais revelou craques na história, cara. E eu vou deixar vários de fora, que é o Rio de Janeiro. Começando aqui com o primeiro lugar, e poderia ter sido vários. A gente poderia dividir esse primeiro lugar entre vários caras. Eu deixei o Garrincha como o maior da história do Rio de Janeiro. O Juca Kfouri fala uma frase que eu acho muito legal. O Pelé deixava o estádio de boca aberta. O Garrincha fazia o estádio gargalhar. Porque o Garrincha era o jogo da alegria, era alegria. Não vou entrar no mérito do Garrincha homem, eu tô falando do Garrincha jogador. E o Garrincha jogador era sensacional. Além do Garrincha, eu fiquei na dúvida aqui entre ele, o Romário, que também, cara, o Romário é sensacional. Que jogador volta pro seu país como o melhor jogador do mundo? Só o Romário. Além deles tem o Ronaldo Fenômeno, também podia ser o primeiro aqui junto com qualquer um deles. O Ronaldo Fenômeno, jogador incrível.
um jogador que superou diversas dificuldades, diversas contusões e foi quem foi, o maior artilheiro brasileiro da história das Copas, cara. Temos Zico, né? Não poderia deixar de citar o Zico, um jogador que tem quase 800 gols, se não mais de 800 gols na carreira, não pode ficar de fora, apesar de não ter sido campeão pela seleção de Copa do Mundo, mas o cara que ele foi no Flamengo, que ele conquistou pelo Flamengo, não dá pra deixar descartado aqui. Newton Santos, a enciclopédia do futebol, um dos primeiros laterais a começar a atacar, né, que antes não tinha essa ocupação. O lateral era um jogador que defendia em primeiro lugar, quase só defendia, era mais um zagueiro pelo lado esquerdo. Newton Santos passou a apoiar, era um jogador completo, diferenciado, campeão já com 37 anos, cara, lateral esquerdo. Ainda tem outros caras que eu vou deixar vou citar aqui rapidamente, tipo o Leônidas da Silva, que foi artilheiro da seleção na Copa de 38, ficou no banco no jogo mais importante da Copa contra a Itália. O Brasil foi eliminado na semifinal, a Itália foi pra final e foi campeã. O Leônidas ficou no banco por opção do técnico. Até hoje ninguém entende, né? Quem estudou isso aí não entende. Mas o Leônidas foi artilheiro ainda da Copa do Mundo de 38. Temos o Ademir da Guia, que foi um ídolo, nos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do Palmeiras, cara. Camisa 10 autêntico, o verdadeiro camisa 10. Um jogador que tinha um futebol, assim como carrega o apelido de divino. Ainda tem o Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos da história do Vasco. Teve um pouco da imagem manchada por causa da presidência que ele teve no Vasco, mas muitos gols, acho que 700 gols pelo Vasco. É muita coisa, cara. Um atacante, camisa 10, centroavante, mas cobrador de falta. Era um atacante incrível, cara. Não foi tão bem na seleção, mas no Vasco ele era sensacional. E também tem o Carlos Alberto Torres também, o lateral direito. Era um lateral maravilhoso, cara. Ídolo no Fluminense e no Santos, da seleção, capitão do Tri. Incrível. Deixei como menção honrosa o Edmundo, que não chega perto da grandeza desses caras, mas é um craque que não dá pra deixar de citar, cara. O Edmundo era sensacional como jogador também. E hoje em dia eu coloquei dois craques aqui. O Marcelo, que infelizmente fez uma Copa ruim, né? Eu esperava muito mais do Marcelo na Copa de 2018. Mas sou fãzaço dele. Vai ter um vídeo especial sobre o Marcelo aqui, Você Sabe Histórias aqui dele. Muito legal também. Espero que você assista, coloque esse clubismo um pouco, essa raiva da Copa do Mundo de lado e assista. E o Felipe Coutinho, que também sou fãzaço, saiu do Vasco, foi pra Inter, onde ele não teve espaço por culpa do clube. E aí, cara, ele construiu uma história muito bonita no Liverpool e agora tá no Barcelona. E é um dos principais jogadores da seleção. Então beleza, eu sei que é um vídeo longo, eu sei que é um vídeo com bastante informação, mas eu precisava corrigir alguns erros que eu tinha feito no outro vídeo, que vai continuar aqui no canal, você pode assistir também e comparar os dois, né? Eu espero que você goste, eu espero que você deixe seu like, eu espero que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, que esse é o primeiro vídeo, e tem muitos outros vídeos aqui no canal que você pode assistir, tá? Segue a gente nas redes sociais, os links estão todos na descrição e no primeiro comentário. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!